com a imagem de Edson Rodrigues e apresentação de J. Bressan. Estamos aqui mais uma vez para mais um caos Venha Contar Sua História. E o Venha Contar Sua História de hoje, eu estou com um grande amigo aqui, que é o Anderson Badaró, que vai contar para nós como começou a carreira dele na música, na TV, que ele já foi apresentador de TV, agora está no rádio. Então, boa noite, Anderson, e seja muito bem-vindo aqui no nosso humilde estúdio. Boa noite, Bressan. Na verdade, eu me sinto honrado de estar aqui, meu amigo. Você que é uma das pessoas que eu mais respeito na cultura de Ubá, um guerreiro da nossa cultura, aqui ao lado do Edinho também, que está fazendo um trabalho brilhante aqui na Gravatinha Produções. E, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui, me sentindo muito acolhido. Já cheguei ali, já tomei um cafezinho com um bolo, sossegado, e é um lugar que eu vejo que esse ambiente aqui respira arte e respira justamente aquilo que a gente gosta, né? Eu vejo que o trabalho que você faz é muito sincero e que só está crescendo, graças a Deus. Amém, assim seja. Então, eu aproveitar que você já falou aí da cultura, eu quero convidar os outros artistas de Ubá, músico, apresentador também de programa em rádio, que está convidado a vir aqui participar também. E para começar, então, vamos começar a sua história aí. Hoje é você que fala. É mesmo? Geralmente eu entrevisto, hoje eu estou sendo entrevistado, né, Bressan? É isso aí. Olha só. Rapaz, eu sou um menino do bairro Lourissal. Cresci ali, meu pai mecânico, Pedro Badaró Sobrinho, minha mãe servente de escola, sou Donato Caneschi e também da avó Paulina, que era a mãe do meu pai, Donato, pai da minha mãe. Então sou sou João, né, também João Badaró, vim dessa família de mecânico, pedreiros, meus tios eram pedreiros, meu avô João, era serrador de madeira, e o pessoal muito humilde. O Donato era de família de italiano, que veio para cá para plantar roça também, lá em cima, na grota, lá no Lourissal. E a gente cresceu ali com muita amizade, num ambiente de muito amor, e desde cedo eu sempre gostei muito de comunicação, desde cedo. E de música, paralelamente, também. E, pra você ter ideia, a primeira vez que eu apareci na televisão, eu devia ter uns 7 anos de idade, mas sabe como? Uma tragédia para o Ubá. Quando faleceu nosso ex-governador, o Zanan Coelho, todas as TVs vieram para a cidade, aqueles aviões, aquela coisa toda, eu era muito curioso, e o Ubá era muito mais tranquilo, né? Em relação... A gente andava, circulava pelas ruas com muito mais tranquilidade. E aí eu falei com minha mãe, eu vou lá embaixo, eu quero ver as equipes de televisão de perto. Todo mundo que estava dando entrevista, eu ficava ali do lado e tal, e vi o Tancredo Neves de perto, vi uma turma que veio aqui na época, né? E no momento que tava algumas filmagens, eu saí no MGTV, naquela época TV preto e branco ainda que a gente assistia, depois mais tarde saí no Jornal Nacional ao lado de alguém, não sei se era do Aureliano Chaves, ou Tancredo, eles davam entrevista e a gente ficava ali do lado, aquele menino que aparecia ali. Então, foi minha primeira aparição na televisão. E quando teve... Eu estava estudando, cursando o 3º ano do 2º grau, e eu estudava com Bruno Huck, Bruno Minhoca, cantor. Ele estudava na escola de aplicação da FUPAC, né, Unipac, aqui em Ubá, tinha um 3º ano lá. E o Bruno chegou um dia com um papelzinho e falou comigo assim: Badaró, eles estão fazendo um teste para televisão aqui em Ubá, cara. O que você acha disso aqui, hein? Vão fazer? Eu falei, vão. Tem que fazer inscrição, dar o nome, não sei o quê. Os caras na Praça São Januário, aquele tipo, o Bruno me deu aquilo, falei, vamos fazer. Aí dei o nome lá. Aí eu terminei o 3º ano, essa história de TV ficou assim, mas meu nome estava lá. Aí terminei o 3º ano do 2º grau, fui para o Exército, para a Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro, acabei não ficando, voltei e fui trabalhar. Estava trabalhando, tudo mais, trabalhava no Correio do Gilmar, da agência franqueada do Correio do Gilmar, e que começou na Praça Getúlio Vargas, depois foi lá para a Avenida Cristiano Rossas, e naquele momento estava na Cristiano Rossas, teve um teste da TV, aí me convidaram para fazer o teste, daquela inscrição que eu tinha feito lá atrás, já tinha passado tempo, passou mais de ano, aí fui lá fazer o teste.
E, paralelo a isso, desde novo, eu sempre escrevi artigos. A gente fazia umas revistas xerocadas, os fanzines, né? Revistas xerocadas de música. Eu escrevi, me correspondia. O pessoal do Brasil inteiro sobre música, a gente gostava disso. E era datilografado. Tinha que datilografar, colava, xerocava. Eu fazia minhas revistinhas, mandava e trocava outras revistas e tal. Eram as revistas que a gente mesmo produzia, escrevendo sobre música. Aí teve um pessoal da UFJF que veio para poder fazer a seleção. E quando eu cheguei, cara, eu trabalhava no Correio, eu estava com uma camisa daquela Hering, assim, daquela bem surrada do Correio, assim, com um tênisinho meio, uma conga, né? e a calça. E aí eu com a minha bicicletinha, cheguei lá para fazer essa entrevista no horário que estava marcado. Quando eu cheguei, só tinha fera da comunicação de Ubá, estava tudo lá. E aí eu só ouvi aqueles caras de vozeirão impostado, José Lourenço Brandão, não sei o quê, só fera. Nada da comunicação de Ubá, estava tudo lá. E eu encostei minha bicicletinha e fiquei no meu cantinho, fiquei esperando chamar minha vez. Aí entravam, eram 3 entrevistas. Faziam entrevista, acho que com o Cristiano, com o Sérgio Vitarelli e uma com o Sandro Moreira. Eles 3 entrevistavam e depois a avaliação de cada um, eles cruzavam os dados para ver se estava de acordo, se eles chegavam num consenso de quem seria o repórter eles estavam montando a equipe. Aí eu fui, sempre muito sincero, né? Falei, não, trabalho no Correio, mas falei do meu gosto musical, aquela coisa toda, falei da questão dos fanzinhos que eu fazia, das coisas, tudo, que eu tenho uma experiência de escrever e tal, papá. E aí eles me deram um negócio para ler, outra coisa, o cara deu um negócio para ler, eu falei, lê isso aqui. Eu falei, li. Desde novo, sempre na escola ou na igreja, eu não sei porquê, mas sempre alguém colocava a mão em mim e falava assim, você pode ler isso aqui pra gente? Não sei de onde surgiu, mas alguém chegava e pedia. Eu ia lá e lia. Na escola, sempre aquele negocinho que tinha que ler lá, juntava os alunos tudo. Hoje o Anderson... Não pedi, eu juro que eu não pedi, mas as pessoas vinham e me chamavam. Pra você ter ideia, eu fui com a missa na Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, lá em cima na escadaria. Fui com minha tia lá, estou lá assistindo a missa. Daqui a pouco bate alguém no meu ombro, cara, sem me conhecer, sem nada. Isso agora, depois de adulto. Você pode ler pra gente lá em cima, fazendo um favor? Eu falei, lógico, deixa comigo. Fui lá e li o negócio. Em Juiz de Fora, na catedral, né, porque eu morava lá, estou lá sentado, aguardando para assistir a missa, bateu no ombro. Você pode ler para mim ali? Pô, acho que eu tenho uma cara assim, põe esse rapaz para ler alguma coisa aí. Então, aí, naturalmente, pediram para eu ler um negócio lá também. Na hora eu li e parece que eu fui bem. Aí, eu estou lá trabalhando no Correio, já tinha esquecido de falar. Só tinha fera lá, estou achando que não deu para mim, não. Aí me ligaram no Correio, o Cristiano, inclusive professor da UFJF, de comunicação, o cara é fera. Me ligou e falou, oi Anderson, tudo bem? Parabéns, você foi selecionado como um repórter para passar para a próxima fase de testes aqui da TV Ubá, que vai inaugurar e tal. Isso era 1990 e poucos, 93 talvez, 94 por aí. Aí, que ótimo, vamos nessa. Aí fui lá fazer o teste, né? Eles deram os textos para ler. Na época, só para o pessoal poder se situar, principalmente o pessoal mais novo, não existia internet, não existia nada. Era jornal impresso, telefone de... Ou então, era... E máquina de escrever, tudo... Máquina de escrever. Aí, aos poucos que estava tendo um computador, quem tinha um computador já era um luxo, assim, para fazer alguma coisa. E fui lá, aí eles recortaram várias coisas de jornal, assim, e pediram para ler, para falar para a câmera. Aí eu fui fazendo lá, cara, eu tomei uma costa, eu fiquei com uma vergonha, eu sou tímido pra caramba, sabe? E eu fiquei com uma vergonha, cara, de falar para a câmera, eu apanhei muito no começo. Os caras tiveram muita paciência comigo. E aí, acabei entrando na primeira leva, a primeira equipe da TV Ubá, que era a Luciana Mota, apresentadora, maravilhosa, Lu, a Kênia era repórter, eu de repórter, a Carlinha Gomes, produtora, o Neto Carneiro, cinegrafista, o Djalma Carneiro, que depois foi para a Globo, trabalhou produções de cinema, tudo, um grande cinegrafista, Djalma Carneiro, o João Girardi, direção ali na produção também, Cristiano, Sandro, Sérgio Vitarelli, depois veio a Patrícia, foi a primeira equipe da TV Ubá. Cara, isso foi uma escola para mim, como eu aprendi. E os caras exigiam da gente. A gente chegava todo dia, a gente tinha que ler.
que lá assinava, na época era o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de Minas. A gente tinha que passar o olho em todos os jornais, depois ler os editoriais e depois fazer um resumo e passar para eles, para ver o que a gente estava entendendo daquilo. Ou seja, eles estavam tentando criar na gente, eu, menino de Lourissal, que não tinha feito curso de comunicação, mas despertar ali um senso crítico, de entender as manchetes, entender pontos de vistas divergentes, entender como que a comunicação... Então, o Bressan pensa num trem, mas agora, sofrido, viu? Era ralação, cara. E no tempo que a TV, quando a gente começou a fazer, era assim, você ia gravar uma passagem na rua, tô aqui, não sei o quê, passava os caras de bicicleta e falava assim, lá, palhaço, você tá pensando que você é quem, idiota, não sei o quê, e você ficava com uma vergonha, cara. Aí falava, meu Deus, vamos fazer de novo. Aí você começava, lá, coitado, você tá achando que você é repórter? Vai dormir, rapaz. Mas a gente sofreu muito, assim, e era muito esculachado. E na época que você chegava para fazer uma matéria, à noite, tinha que ter, a câmera não captava muita luz, não é agora igual um celular, você já faz uma imagem igual de cinema. Tinha que ter uma luz, mas era um trem quente, com uma extensão, então a equipe tinha que ter um cinegrafista, um repórter e um iluminador. Levava aquele cabo. Então você chegava num evento, você ia entrevistar alguém, você pode dizer que era um curso para chamar alguém para fazer. Quando a pessoa chegava, fazia assim, pum, aquela luz na cara, aquele calor, o cara já... não. Era uma dificuldade. Aí aos poucos a gente foi quebrando um tanto de barreiras, foi conseguindo. E eu falo que ali foi uma escola mesmo para ver uma prova de fogo, para ver se dava certo ou não para a coisa. E eu gostei. Hoje já é mais fácil, né? Porque eu que fui muito entrevistado por você, né? Então, hoje eu estou aqui, eu acho que hoje está muito fácil, né, cara? Melhorou muito hoje em dia as condições técnicas, né? E aí, como eu sou muito apaixonado e curioso pela coisa, eu não contentei só em fazer reportagem. Eu quis aprender como que era a edição, que eu queria editar minhas próprias matérias. E na época era com 2 videocassetes, né? Só que era de Super VHS. A VHS é aquela que a gente tinha em casa e tinha a Super V, que era uma qualidade melhorzinha e tal. Aí a gente tinha que... Marcava o ponto inicial, marcava outro ponto, aí tinha um marcador ali, você apertava ali, aí sincronizava a fita, primeiro captava as imagens, então colocava o off primeiro, com as trilhas, depois ia cobrindo com as imagens, a gente montava a matéria toda, a gente passava o dia montando aquelas matérias que hoje em dia, com o celular, você pega um CapCut desse aí, os negócios desse, já faz na hora, já sai pronto. Na época, dava muito trabalho para fazer, a gente montava as matérias. Pra você ter ideia, a TV, no começo, era tão precário, a gente não tinha link, a Torre do Eldorado tinha que subir lá em cima, era difícil demais chegar lá em cima, tinha que ir de jipe. E as primeiras transmissões da TV, o pessoal tinha que ir com o jipe até lá em cima, ligava um videocassete direto no transmissor para poder transmitir a TV de lá de cima. Então, assim, para depois ter um link que não precisava mais lá em cima, com um botãozinho para você trocar, tirar da Rede Minas, entrar no nosso sinal, isso foi um tempo. E sempre apanhando com esse negócio também de antenas e tudo mais, com muitas adversidades. Mas aí foi fluindo, foi aprender a editar, pegava a câmera aí, fui estudando com os caras também a questão de imagens, de primeiro plano, segundo plano, iluminação, como que faz uma iluminação para ficar mais assim, mais assado, estudando as técnicas também, para a gente poder se expressar através da luz, através do tipo de desfoque também. Eu sempre gostei muito disso. E pensando também na música, que eu queria fazer clipe de banda, queria fazer essas coisas, aí estudando paralelo, porque eu gostava da música alternativa também e tal. Uma coisa foi completando a outra. Aí depois, assim, aconteceu uma sequência de coisas e veio a concessão da Rádio Líder FM, onde a TV foi a base para a gente poder ter a rádio. Isso tudo tem que ficar registrado graças ao Saulo Coelho. Saulo Coelho foi o cara que teve a visão de que o bar deve ter uma televisão. Ele conseguiu essa concessão para cá e bancou essa turma toda para estar trabalhando ali no começo. Então, assim, sou muito grato ao Saulo Coelho. Se hoje em dia eu trabalho com uma profissão que eu amo, é porque teve uma oportunidade ali que o destino me trouxe, mas teve esse cara no meio do caminho, que é o Saulo Coelho, que fez a coisa acontecer, entendeu? Depois o filho dele, Daniel, veio também, trabalhou, tal, mas o grande cara da comunicação de Ubá, que a gente deve todas as reverências, chama-se Saulo Levindo Coelho. Esse nome não pode ser esquecido na comunicação. E
Mas muita coisa que o Ubá tem, a gente deve à família Coelho, e eu acho que a gente tem que ser muito grato às pessoas que fizeram pela gente, que fizeram pela cidade. Então essa família merece total respeito, Bressan. Se hoje em dia a gente tem Rádio Líder, que a Rádio Líder, quando veio para o Ubá também, ele levou o sarrafo das rádios e tudo. Rádio Educador já tinha um trabalho brilhante em 50 anos, mas de toda forma, quando você coloca uma concorrente, todo mundo tem que se mexer. Então a Multissom, todo mundo... então foi muito bom ter uma outra rádio. Acho que igual, tem pessoas que têm medo de concorrência e tudo. Eu já acho que a concorrência é muito importante, é saudável, e sou amigo de todos os concorrentes. Eu adoro o César Sá, é um grande mestre, aprendo com ele. Eu adoro o Carlos Alberto Sodré, são amigos, então acho que isso é legal. A gente tem que ter a concorrência, e a Líder foi bacana ter essa concorrência. E aí a TV funcionava lá no bairro Santa Cruz, uma casinha simples, você lembra como era lá? Daí eu fazia academia com o Shirley, né, Ferreira. E aí, lá na academia, eu vi que tinha um andar todo vazio embaixo. Aí eu falei, Shirley, isso aqui, cara, como é que é isso? Ele falou, não, vou te apresentar, é do cara da Ferrominas, é o André, pô, não sei o que. Aí fui lá, a gente negociou e levou a rádio para lá. Foi o lugar onde a gente conseguiu ter a base para ter o estúdio da TV e ter a rádio Líder FM também, naquele local que está até hoje, há 20 anos a rádio. Nesse meio do caminho, só as coisas como vão encaixando também, né? Eu tinha ido para o Rio de Janeiro, trabalhava numa revista lá, e eu tinha uma vaga para trabalhar na MTV, que era o meu sonho, trabalhar na MTV, era uma coisa que eu gostava, de música e tudo, e surgiu uma vaga. Nisso, rapaz, eu vim para o bar, passar assim, tipo uma férias, ou Natal, alguma coisa e tudo. Aí os caras falaram, pô, a TV, bicho, tá numa fase assim que não tá muito legal não, tá meio... Pô, precisamos de você aqui. Aí uns amigos falaram, precisamos de você aqui, Badaró, não sei o quê. O Luciano Moreira, irmão do Santo, que um dos caras que iniciou a TV, falou, você tem que vir para cá, Barrada, para a gente poder... Aquilo mexeu comigo de um jeito, cara, e a saudade que eu tava... Eu larguei o centro do Rio e vim para cá. E aí, onde eu retornei para a TV, que pouco tempo depois teve essa fase de início da Líder FM. Então, assim, daí que surgiu. E as coisas foram desenrolando, acontecendo e tudo. Então, nessa de 20 anos de Líder, depois eu saí, terminou a sociedade com o Daniel, eu saí fora, fiquei 1 ano e pouco afastado da comunicação em Ubá, trabalhando com assessoria política na região, e o pessoal tinha arrendado, o Marcelo Andrade tinha arrendado a rádio do Daniel, e me convidaram para fazer um programa. Falei, então me dá o horário mais chumbado que tem aí. É onde a Líder apanhava muito, que é na hora do jornal, só André Brilhante, sempre no topo ali. Aí eu falei, me dá esse horário, que é esse aí que é o desafio. Aí entrei com o jornal nessa hora e aí a gente começou ali a crescer nesse horário também. E tem possibilidade da TV voltar? Não só tem, como já está a caminho. Que A bom, TV, cara, a TV 1 está a caminho de retornar. Já está construindo lá um novo estúdio, maior até do que o que tinha antes, e pegando em 20 cidades, tem todo um projeto para a TV voltar. E agora, como a tecnologia está mais fácil de se trabalhar, a gente vai ter a condição de transmitir para essas 20 cidades e, ao mesmo tempo, transmitir simultaneamente YouTube, Instagram, vai ter opções aí para frente, né? Quem sabe a gente leva até um projeto do Gravatinha para estar lá na TV também. Pode ser, estamos aí para isso, né? Esquetes teatrais, então, espaço vai ter, né, Bressan? Porque a TV aqui em Ubá foi bom demais o tempo que ela funcionou. Às vezes tem pessoas que não gostaram, mas... Para mim, por exemplo, foi bom demais. Foi muito importante, a gente projetou muita gente aqui, né? Eu conheci muita gente e apresentei meu trabalho, porque... E eu fiquei conhecido na cidade através da TV, né? Porque eu ia lá divulgar uma peça. Era uma audiência muito boa, graças a Deus, e a galera parava para assistir. Sabe por quê? Você pode ter as grandes TVs, Record, Globo, SBT e tudo. Entendeu? Aí, falei que a gente está justamente numa fase agora de retorno da TV. Em breve nós teremos aí em 20 cidades, e gravando também YouTube, Instagram, simultâneo, vai estar, a TV vai voltar com tudo. A expectativa é essa, se Deus quiser, até o fim do ano. Que legal, hein? Quem sabe eu vou ser o primeiro entrevistado da TV. Uai, vai ser sempre muito bem-vindo, você sempre deu sorte pra gente. Tivemos boas produções lá, né, Bressan? Tivemos. E o bom do Bressan é que ele topava as paradas tudo, junto com o Fernando, saudoso Fernando. Zé Capacete. Zé Capacete chegou a gravar aqui. Legal. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente atrai. Quando falou, eu chamava
Para ler, vou te chamar para ler. É que gosta, parecia que assim, o olho dele está pedindo, parece que ele está pedindo, está chamando. Inconscientemente ele está sendo chamado, né? Mas, então, aí é o seguinte, pedi até algum. Mas então, na rádio. E você também, ultimamente, você fez um documentário, né? Fiz, do Verbase, da banda, né? Então. Contando um pouco da história da banda também e tudo. E o lance com a música sempre rolou paralelo, que é a minha grande paixão, né? Eu não sou um cantor desse que fica treinando, assim, a voz e tal, mas gosto de música, apaixonado por música, gosto de gravar minhas musiquinhas ali. E aí a gente registrou tudo que a gente pode, a gente gosta de registrar. Teve a lei de incentivo, a lei Paulo Gustavo, né? E a gente foi contemplado, e aí deu recurso para a gente poder gravar um acústico e ter também junto um documentário da banda. Foi bem legal essa fase. Eu assisti o documentário, gostei demais. E você toca qual tipo de instrumento? Só guitarra? Eu toco guitarra, baixo, teclado eu cato milho, assim, ó. Eu vou naquela, gravo um pedacinho com 2 dedinhos, depois eu faço um pedacinho assim, mas não sou nunca treinei muito não, precisa de muito treino ali e tal, mas eu sou um instrumentista muito básico, faz bem o básico mesmo. O negócio é rock, né? Eu gosto do rock and roll, é onde eu me identifico, que eu gosto mesmo. Um pouco de distorção, mas gosto de melodia. Eu gosto de música bonita, mas gosto de música feia também. Não, eu já sou contra, eu gosto de música boa, entendeu? Mas, e a banda voltou, está em voltar? A gente tinha voltado, estava uma fase muito boa, mas agora precisou dar um tempo, até por questão de trabalho, que eu trabalho direto também lá na Câmara Municipal, junto com o vereador Leque, e no tempo que sobra, eu estou na rádio, né, faço programa na rádio também, então estava sobrando pouco tempo, ainda tem 3 filhos que eu tenho que dedicar muito a eles também, e gosto de estar com eles, né, faço questão de estar com eles em todos os momentos, então isso acaba que o tempo para a banda foi ficando cada vez mais escasso, mas daqui a pouco a gente volta com algum projeto, alguma coisa, pode ficar parado, né, Melissa? Porque família em primeiro lugar, né? Exatamente. Família e trabalho em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois família e trabalho. Isso aí. Mas você também, eu me lembro que em 2018, você recebeu comenda Ari Barroso. Recebi. Foi uma grande honra também ter recebido a comenda Ari Barroso. E um momento muito importante na minha vida, sabe? De reconhecimento. Então, aquela coisa, né? A gente não trabalha, não faz visando isso. Mas quando tem um reconhecimento, sempre é muito gostoso, né? Bom demais, cara. Isso é verdade. Porque, realmente, o pessoal fala de impressão, você não ganha dinheiro. Eu não ganho dinheiro, mas ganho conhecimento, ganho amizade. Porque sabe, um dia o dinheiro chega, o dinheiro não é tudo, né? É verdade. Então, o dinheiro a gente precisa dele para sobreviver. Uhum. Não é tudo, a riqueza nossa não é o dinheiro. Então, eu falo muito isso com os outros, cara. Mas e você já trabalhou em outra profissão, a não sei isso, TV, rádio? Cara, eu já trabalhei, eu comecei o primeiro emprego. Meu pai tinha oficina mecânica, eu ajudava lá de vez em quando, né? Mas não era muito minha praia, não. Mas sempre que precisava, eu ajudava lá, lavava uma peça, uma coisa assim. Sujar a mão não era com você. Não é questão nem de sujar, até gostava de sujar, gostava da bagunça, eu gostava. Mas era questão mesmo de não identificar muito assim com aquilo. Aí eu fiz faculdade de administração de empresas, eu trabalhei, o primeiro emprego mesmo foi como cobrador, office boy, no escritório de contabilidade do Zito Contador, quando eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos, eu trabalhei para o Zito Contador, aí fiquei um bom tempo, aprendi muita coisa ali também, foi bem legal. Depois trabalhei, aí voltei a estudar, depois fui trabalhar com o Gilmar, no Correio, né? Trabalhei na TV, cheguei a trabalhar na JR Pneus também, uma fase também com o Beto na JR Pneus. Ruim pra caramba trabalhar como vendendo pneu, que não é minha praia também, a gente tem que ser sincero, né? Sim. Mas trabalhar por necessidade. Mas eu me identifiquei mesmo, né, com a comunicação, coisa que eu gosto de fazer, é a comunicação. Cheguei a fazer estágio uns 6 meses na Itatiaia Móveis, onde eu trabalhei com o planejamento de produção, junto com Josué, Nem, Valério, os caras muito bacanas, na parte de madeira, onde quem cuidava era o Vitor Pena Costa, né? E o Lincoln César ainda estava na Itatiaia na época, então foi uma fase muito legal também de enxergar como são as organizações, né, cara, grande, e ter um líder como o Lincoln César,
foi uma experiência muito interessante, que é um cara visionário, um cara que entende, que chega e fala e sabe o que está falando. Eu era muito novo, mas uma experiência muito boa, que é época de faculdade, fiz esse estágio lá de 6 meses. Cheguei a trabalhar em Juiz de Fora na Nestlé, na área de promoção e marketing da Nestlé, um bom tempo também. Trabalhei na Embratel, também, telecomunicações, na época do Faz o 21, 21 Via Embratel, da Ana Paula Rosa, a gente era da equipe do Faz o 21 da Embratel, também no call center. Então, assim, já trabalhei em revistas, já trabalhei como redator também, então a gente joga nas ondas. Onde precisar de carregar um caminhão também, pode chamar que a gente tem disposição. Precisou, a gente tá. Mas eu gosto de trabalhar com comunicação. Tem que ser pau para toda obra, né? Uhum. Mas aí você já me falou que aqui com a comunicação de Ubá, você, né, não tem, pelo que você falou, você não tem nenhuma rixa com ninguém. Graças a Deus, não. Se alguém tiver comigo, o problema é dele, mas eu não tenho com ninguém, não. Mas os músicos também, pelo que eu vi o documentário também, porque tem muita gente que esconde, né? Uhum. Na frente da câmera uma coisa, atrás é outra. Não tem assim. Rapaz, isso aqui é uma prova disso. Sexta-feira passada teve o Show das Estrelas. Fiquei sabendo. Foi um espetáculo, a gente encontrou ali. Aí que a gente percebe quantos amigos a gente faz na música. Aquilo que você está dizendo aqui que é muito legal. Talvez o dinheiro não é tudo, o dinheiro é importante, ele vem naturalmente. Mas as amizades que a gente faz, isso não tem preço. É encontrar amigos ali, se divertir, dar um abraço sincero, isso é bacana demais. Conversando, quem me conhece sabe, eu nunca tive muito essa questão de disputa, eu não sou um cara competitivo. Eu sou muito assim, eu faço o que eu gosto de fazer, se a pessoa quiser fazer o dele, faz também bem feito, se eu puder ajudar, ótimo, mas se não puder também não vou atrapalhar ninguém, só que eu corro atrás do meu. Entendeu? Então a pessoa não vê o corre da gente. Assim, nessa hora, a gente está gravando esse programa, eu estava até agora há pouco com um técnico auxiliando na torre, lá em cima no Eldorado, sozinho lá e tal, com o cara, resolvendo, carregando caixote, resolvendo as coisas para a rádio. Então as pessoas não vê, só vê depois e falam, nossa, o sujeito ali deu sorte na vida. Mas não vê por trás o tanto que a gente rala para fazer aquilo acontecer, né? Como dizia o primo meu, eles veem quantas pingas eu bebo, mas não vê quantos tombos eu levo. Exatamente. Mas vem cá, então para nós encerrar esse bate-papo de hoje, vamos fazer o seguinte, você vai me falar uma coisa boa que aconteceu com você, no palco, na TV, ou qualquer coisa que foi muito engraçado, e uma coisa que, sei lá, te decepcionou, que foi assim marcante, entendeu? Rapaz, dramático. Uma coisa que foi boa, vários momentos legais, né? Deixa eu pensar aqui uma coisa que foi boa. Eu acho que os shows mais legais que eu já fiz até hoje foram shows aqui em Ubá. A gente teve uma fase da banda que a gente viajava, tocava muito tudo, mas a coisa mais gostosa é quando a gente tocava para amigos. Às vezes os shows assim, no Projeto Pub, era bacana demais. Ali na Matilde Borg, quando tinha ali o Projeto Pub, todo mundo reunido, suado, aquele rock and roll ali, aquilo não tem preço. A gente descer, encontrar, um abraço. Fernando era vivo ainda, fazia imagem pra gente. Aquele momento ali foi uma fase tão gostosa, aquela ilusão nossa na música e tudo. Eu diria que essa fase foi uma fase maravilhosa. Show no Horto que a gente fez, novinho ali também, tocando, tem aquela experiência, tocar naquele palcão, prefeitura deixando a gente tocar ali e tudo. Foram muito legais, mas os shows pequenos, isso ficou marcado, assim, são as coisas mais legais em termos de música. Em termos de TV, o trabalho que a gente fez na TV1, de construção daquela TV, aquela fase ali também, colocar aquele programa Conexão Diária no ar com aquela equipe que a gente inclusive fornecia, as nossas matérias eram tão boas que a gente conseguia fornecer reportagens para a Rede Minas exibir, e até às vezes reportagens que saíam do Circuito Nacional na TV Cultura, surgindo daqui. Então assim, a gente conseguir projetar isso de uma ideia assim, e se tornar uma TV com tanta relevância, foi muito importante também, é uma coisa que me deixa muito feliz poder ter participado disso. Agora, o que eu não gostei, justamente quando tem a ver com política. O baixo astral pior que tem, por exemplo, época de Vadir Baião prefeito, brigando, aí era um de um lado, outro do outro. Essa época ali foi a época pior, mais negativa que eu vi, assim, pelo menos que eu vivi. Hoje em dia a gente sabe de casos até mais escabrosos que acontecem aí e tudo. Mas era uma coisa quase inocente. Vadir é um amigo também, uma pessoa que admiro, um cara guerreiro, corre atrás dele, mas naquele momento ali, para mim, não era legal o que eu estava fazendo, de ficar batendo em prefeitura, não é uma coisa que eu tenho orgulho,
mas estava dentro de uma proposta que eu assumi o compromisso, inclusive com o grupo, com o Daniel Coelho, todo mundo, aquela coisa toda. Não me fazia bem aquilo e não me fazia bem também a energia que vinha dele em relação a isso. Então, não me agradava isso. É uma fase que, assim, se eu pudesse pular, eu pulava essa. Mas foi de aprendizado também para não repetir. Eu acho que, assim, trabalhar batendo em administração, sei o que seja qual for, usar a comunicação como instrumento político, não é saudável e não é uma coisa que me fez bem. Eu acho que não fez bem para a cidade também. Reconheço isso, entendeu? Eu quero agradecer a Gi, que mandou um bolo para nós aqui. O que é que eu faço questão de agradecer? A Gi, da padaria aqui. Ô Gi, que bolo delicioso, viu? Comi 2 pedaços, vou comer mais um na saída agora. Eu quero agradecer o nosso cinegrafista aqui e editor, que vai editar as imagens para nós. Eu sou o Bressan. E Anderson, as suas palavras finais. As palavras finais, Bressan, primeiro agradecer você, o Edinho, agradecer a Deus, acima de tudo, que proporcionou esse momento, proporcionou você ter a ideia de estar criando esse espaço aqui maravilhoso, que as pessoas possam utilizar espaço como o seu para expor as ideias, para falar de coração aberto e que a gente tenha sempre muito amor no coração, muita vontade de estar junto, vontade de aprender um com o outro. E o que você está fazendo é muito legal, que através da história de cada um, a gente acaba se identificando e vendo aquilo que nos une. A gente tem que focar sempre naquilo que nos une para tentar ter um mundo melhor. Que as pessoas tenham bastante amor e não fiquem na ilusão, não, porque isso aqui tudo passa, galera. A gente está aqui vivendo um momento, um relance, então vamos aproveitar da melhor forma possível e cativar os bons momentos, as amizades. Acho que isso é o que fica. De tudo que eu já vivi, de grandes momentos, às vezes, de uma boa grana, de até um relativo sucesso, até de momento de fundo do poço, de ter levado rasteiras, de ter levado chifres, de ter levado o que for. Eu acho que o que fica na vida é justamente as boas recordações e a gente sair com o coração puro. Não julgar ninguém, não querer revanche de nada e saber que na vida tudo tem um propósito. E a gente plantou isso lá atrás para estar vivendo isso agora. Então, continuar plantando bem para chegar lá na frente bem também. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, que agradeço. Abração, galera.